Cara, só antes da gente começar, eu queria, de curiosidade, assim, me conta quanto que a Max Milhas gasta de mídia de performance por mês. Não, é um dinheiro bem considerável. Não, mas me conta. Não dá pra contar, mas é Não, então umas cifras muito grandes. Então deixa eu vou fazer umas comparações e aí você me fala se é mais ou menos do que vocês gastam. Beleza. Um jatinho comercial usado 2006. Não chega isso tudo. Uma presença VIP de ex-Big Brother que acha que é famoso. Não, a gente gasta mais. O preço médio de um divórcio da classe média. Não, a gente gasta muito mais. A somatória do valor que o Ken humano gastou com plástica. Eu não sei quanto que o Ken humano gastou, né, velho? Mas deve ser um pouco mais a gente investe, né? Caralho! Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu tô aqui com ele, Felipe Varanda, que é coordenador de mídia de performance da Max Milhas e pai de primeira viagem. Então, Felipe, cara, muito obrigado por você estar aqui hoje. Valeu o convite. Precisar de mim, tamo aí. Oh, legal. Então, trouxe o Felipe aqui hoje porque ele trabalha um pouquinho com a mídia paga, gera uma verba pequenininha ali na Max Milhas, gasta quase nada, né, Felipe? Nada, só um troquinho de pão. Tem uma equipe lá que tá com quantas pessoas hoje? Somos eu e mais 5 hoje. Mais 5 pessoas. E você me contou que você pegou do início aí a Max Milhas, então a gente vai falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre gestão de time, como que foi esse desafio aí de crescer e escalar essa verba da Max Milhas. Pessoal, se vocês ainda não sabem, a gente solta uma entrevista foda dessa toda semana com um cara foda igual o Felipe. Então, a gente tá aqui sabadão de manhã produzindo esse conteúdo para vocês. Então se inscreve no canal para você poder acompanhar e não perder o vídeo. Você acha, não, mas se eu não me inscrever eu vou ver de vez em quando. Cara, você vai perder uma informação boa para sua carreira, que vai fazer você crescer, que vai fazer sua empresa crescer. Então se inscreve no vídeo aqui embaixo. E dá um like também, né? E dá um like também. E convidado bom é o cara que ajuda. E esse é mais um Hacker Talks. Vamos lá, Felipe. Vamos. Então, cara, primeira coisa que a gente faz no Hacker Talks toda vez aqui é você começar contando um pouco da Max Milhas, o que vocês fazem lá. Então, cara, a Max Milhas é uma empresa que vende passagens aéreas através de milha de pessoas que, né, desejam vender suas milhas. Mais recentemente também a gente começou a vender passagens convencionais, que é a mesma que você acha na Decolar, é o mesmo tipo de tarifa que a gente tem. Eu entrei lá em abril de 2017, era eu e mais 2 pessoas, na parte de performance. Hoje, né, eu e mais 5 pessoas. E na verdade, assim, antes não tinha a parte de performance era uma pessoa só que fazia, né, obviamente não dá para escalar com uma pessoa só. E a partir de um certo ponto, né, a diretoria, o Max, né, decidiram que deveriam contratar mais pessoas de performance para escalar a Max Milhas, né, em geral. Então, assim, eu entrei em abril de 2017, já tinha os meus 2 analistas e no outro mês entrou a CMO, a Tayane. E a partir daí, cara, eu vi que tinha muita coisa pra gente fazer lá, né, porque o mundo da passagem aérea, o nível de pesquisa de passagem aérea é gigante, né, o volume de pessoas pesquisando é extremamente alto. Então, eu falei, cara, grana a gente tem aqui, a gente não estava conseguindo escalar porque uma pessoa só, obviamente, não tinha como fazer, né? Porque a pessoa tinha que cuidar de N canais. E eu comecei mexendo no Google, que sempre foi o que eu mexi, né? Desde 2010 eu estou mexendo com Google Ads, né? O AdWords. E eu falei, cara, aqui tem potencial. Fui mexendo, aí foi crescendo e dificuldade de contratar pessoas. E passando para a agência também, deu certo, mas aí a gente precisou de pessoas internamente, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, foi um desafio muito grande escalar, a gente sempre testou bastante, né? Foi vendo mês contra mês, nunca foi um teste gigante por vez, porque a gente tem que escalar dando ROI, né? Então a gente não podia apostar muito que as coisas poderiam dar errado, né? Então de pouquinho em pouquinho a gente foi chegando lá, até hoje, que eu acho que é um volume muito expressivo que a gente tem lá na Max Milhas no Performance, e conseguimos crescer não só a receita, mas a equipe conseguiu crescer também,
E hoje nós estamos, assim, provavelmente eu vou contratar mais pessoas esse ano também, porque, cara, é um mercado muito legal, muito grande, muito desafiador e a gente precisa sempre, né, aumentar mais, escalar mais, tem outros projetos e a coisa sempre vai crescendo. Uma coisa legal que você comentou comigo mais cedo do seu mercado é que você bota dinheiro no Google ali nas palavras-chave e vai, né? Tem busca infinita para poder gastar. Então... É porque, né, passagem aérea é uma coisa que tem muita pesquisa, cara, muita pesquisa no Google, né? Se você digitar isso lá no planejador de palavras do Google, você vai ver o volume lá e quanto tem todo tipo de pesquisa. Ah, depende do mês, né, cara? Mas assim, tem todo tipo de pesquisa. Desde, tipo assim, passagem aérea mais alguma coisa, tipo barato, promocional, passagem aérea pro destino, passagem aérea de madrugada, porque existia um mito que de madrugada as passagens eram baratas. Então, assim, cara, você vai aprendendo, né? No início eu também fui aprendendo dessa forma. Só uma coisa, é um mito que é de madrugada mais barato? É porque, assim, hoje, por exemplo, as companhias fazem promoções, às vezes, de madrugada. Mas, assim, não é que isso é uma regra, nem tudo mais, não, entendeu? Na verdade, assim, nada impede que de manhã também estivesse barato, né? Que, na verdade, pode fazer promoção companhia só que de define, madrugada. né? Então, Hacker Talks ensinando você a comprar passagens também. Então, assim, o universo é gigante de passagem, é muito grande. Tanto é que você vê a Decolar, né? Outras empresas também que já estão aí antes da Max Milhas e, cara, os caras são gigantes também, estão na televisão. O próprio universo de travel, né, velho? Trivago aí, que você vê todo dia na TV paga aí. Cara, é gigante, velho, é muito grande. Então, assim, o desafio também é gigante. Legal. E, cara, eu queria que você comentasse um pouco sobre... A gente estava conversando desse desafio da liderança, né? Que você começou ali no operacional mesmo e você teve o desafio de virar coordenador e começar a gerir pessoas. E a gente estava comentando que é muito diferente, né? Para você poder ser um coordenador bom, não importa se você é o melhor cara do mundo de mídia paga. Você tem que ser o melhor cara do mundo de ser um coordenador de mídia paga. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse início aí seu, dessa transição. Então, cara, assim, eu comecei em 2010. Na verdade, é uma história bem diferente, né? Porque eu estava formando, eu formei no meio de 2010. E eu tive que fazer uma cirurgia no final das costas. Eu fiquei 3 meses sem poder andar. Então, assim, não tinha emprego, tinha acabado de formar, tava fudido. Aí meu pai falou, aqui, eu vi uma matéria muito legal, um negócio do Google aqui, e certificação e tal. Era uma matéria que tinha, não sei se era no Tempo, sei lá qual jornal que era. Ela falou, dá uma olhada e tal. Aí eu fui descobrir o Google AdWords. Aí, como, né, já não tava fazendo nada em casa, tava lá tranquilão, né, porque não tinha o que fazer, fui aprender nesses 3 meses o Google AdWords. E, cara, assim, na época o material do próprio Google era uma bosta. Era tudo muito ruim. Então eu fui aprendendo, deixando o mouse ali na interrogação para saber o que era tal. A ajuda do Google era horrível. E fui assim, fui aprendendo. Tinha o bônus era maior, né? Você colocava um dinheiro e tinha aqueles bônus de R$200, 250, a cada R$50. Os R$50 você colocava da primeira vez. Aí eu coloquei no meu CPF, no da minha mãe, no do meu pai, fui criando contas e tinha um amigo meu que tinha um blog sobre o Atlético, aí eu colocava uma grana só para ver o que dava. E assim eu fui. E eu falei, não, beleza, agora eu já, né, aprendi o básico aqui, tinha pouca gente que mexia com isso, vou tentar ganhar uma grana. Aí o que eu fiz? Eu imprimi tipo uma apresentação mesmo e fui lá, né, eu morava ali perto da Savassi. Fui tentar distribuir isso em umas lojas que eu achava que dava pra fazer. Clínica de estética, dentista, Peguei uns 50 e distribuí, velho. Eu falei, pô, né? Vamos ver o que vai dar. Não deu porra nenhuma. Deu 0, velho. Ninguém me ligou, nada aconteceu. E eu falei, putz, então tá foda. Aí no Cato, tinha uma vaga pra mexer, né? Tá precisando de um analista que mexesse com Google Ads. Aí uma agência falou, cara, a gente tá com essa vaga aqui, mas se você quiser ser freela também, show. Aí eu falei, não, beleza, ser freela pra mim também era uma oportunidade boa. E daí peguei 3, depois 6, e fui aumentando. E em 2011 eu falei, cara, eu preciso dar uma melhorada. Eu preciso aprender mais, porque com o Google no próprio material do Google era difícil, não tinha tanto material nem em inglês na época. Mas aí surgiu uma oportunidade em uma outra agência. E nessa agência eu tive o chefe, que é o Felipe Reis, que hoje está na Supersonic, né? E a partir daí, cara, aí eu comecei a crescer. Ele me ensinou bastante coisa, SCAG, né? Aquele tanto de coisa que o próprio Henrique falou no outro vídeo, né?
Quem não viu o vídeo, clica aqui. O cara é muito youtuber. O cara tá melhor que eu. E então, cara, eu comecei a aprender tudo aquilo lá que o Henrique falou também e fui aprendendo. Aí foi o único lugar que eu tive chefe, né? Na segunda agência em diante eu já não tinha mais chefe, era sempre eu. E eu tive que aprender por conta, fui aprendendo SEO, Web Analytics, depois CRO, todo esse universo, né? Criar landing page. E até que em 2016, se eu não me engano, eu virei coordenador. Aí vem os desafios, né, cara? Porque não adianta você ser um cara tecnicamente muito bom só. Porque como coordenador, você precisa que as outras pessoas também sejam boas. Você ensina, você tem a paciência, você tem empatia. E sim, você precisa que todo mundo cresça, mas o desafio maior é como você vai fazer isso. Porque tecnicamente, dependendo de você, você senta ali e faz. Mas e para o outro cara chegar e ter, né, o tipo de pensamento que você tem, entender como que as coisas funcionam, por que aquilo ali faz diferença. E até então, cara, eu também não tinha esse skill. Eu era bem cruzão nisso mesmo. Aí depois eu entrei na Maxmilhas, né, lá tinha 2 pessoas, antes eu tinha uma equipe de 3 pessoas. Cara, aí o desafio também era igual, né? Só que aí o investimento era mais alto, então, putz, ainda era pior ainda, porque além de ter que dar resultado, tem que ter uma equipe foda, tem que ensinar essa galera, um era júnior, um era pleno, então, tipo, cara, todo mundo precisava crescer. E é o desafio que eu tenho até hoje, né? Porque agora eu tenho mais pessoas de perfis diferentes, com um investimento maior, precisando dar mais resultado. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? Porque o que acontece na maioria das empresas é o cara que é bom tecnicamente é o cara que vai subir. Mas que skill que esse cara tem de liderança? Não tem, velho. É justamente não isso, tem, né? tipo. O cara começa como um analista ali, júnior, depois vai para analista pleno, aí depois os caras viram e falam, não, você vai virar coordenador agora. Só que são profissões completamente diferentes. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você gerir pessoas para fazer. E a maioria das empresas, você comentou que a Maxmilhas tem um programa legal de liderança, né? Mas a maioria das empresas não te prepara para isso. Fala, nossa, você é muito bom de mídia paga, agora você vai ser muito bom de coordenar pessoas de mídia paga. Não é a mesma coisa. Tipo assim, não é que vai ter um monte de varanda. Não tem como ter um monte de varanda, porque, cara, você não é igual eu, ninguém é igual a ninguém, né? Então, tipo assim, cara, o que você vai fazer? Então, o maior desafio é, tipo assim, putz, o que você precisa ter para dar todo o insumo suficiente para que outra pessoa consiga crescer da melhor forma possível. E eu acho também que tem um estigma geral muito errado sobre liderança, e como ninguém ensina pro cara como é que é, ele chega com aquele estigma geral, que é, o líder tem que ser o cara perfeito, o cara que não erra, o cara que tá sempre ali com a melhor opção, e na verdade não é, na verdade, né? Cara, coordenador, gerente, nem o CEO tem todas as respostas. Às vezes a resposta vai demorar um pouco, você vai ter que estudar, sentar, analisar, ver se tem alguma razão ali ou não, mas então não tem como, velho. Tem coisa que todo mundo tá aprendendo todo dia, né? O Max tá aprendendo lá todo dia, eu tô, os meus analistas estão. E o desafio é exatamente assim, cara, como que a gente vai conseguir crescer a equipe, sabe? Todo mundo se sentindo feliz, acolhido na empresa. Isso é muito difícil, cara, porque, igual a gente tá comentando, quando o cara é analista foda lá, você é o bichão, beleza, você vai virar coordenador. Mas, cara, se você não tiver o mínimo ali de skill, não vai rolar, velho. E às vezes você tem que aprender. E aí você cai numa coisa que eu acho muito, muito foda, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, tipo assim, é o primeiro passo pro cara ser bom, gerindo pessoas, é o autoconhecimento. Porque se você não souber o que você é bom ou ruim, você dá o braço a torcer e fala, cara, eu sou uma merda nisso aqui, eu não sou um lixo, eu preciso melhorar. Se você não tiver autoconhecimento suficiente para falar, tipo, cara, eu preciso melhorar aqui, você não vai ser um gerente bom, cara. Você não vai ser um coordenador bom, porque você vai ver que um monte de gente também, seus analistas também são ruins em várias coisas. E você precisa melhorar isso, né? Bons também. Bons também, né? Então, assim, você precisa tirar o melhor do cara e dar todo o insumo para que ele melhore em outras coisas. Mas primeiro você tem que fazer isso com você, velho. Cara, aí já começa a dificuldade. Porque até então, tudo que você acredita, beleza, eu sou o foda Edwards. Tranquilo. Mas aí o que eu vou fazer para melhorar a maneira de ter uma reunião frutífera que todo mundo saia já ali com gás suficiente para entregar aquilo quando precisa dando resultado? Isso não tá no Google da vida, velho. Isso tá
claro, existem livros que vão te ajudar, cursos que vão te ajudar, Max Milhas também ajuda, mas precisa também de você começar a pesquisar coisas dessa área, né? Como você vai gerenciar pessoas. E, cara, o autoconhecimento, pra mim, é a coisa mais foda, porque é onde você fala assim, ó, daqui pra cá não dá pra mim, e daqui pra cá eu sou bom. Então, o que eu vou fazer pra ser bom também naquilo que eu preciso, velho? Então, você começa a ver, tipo assim, várias situações que você fala assim, putz, velho, eu fui muito burro naquela época, né, tentando conversar com alguém, tentando ensinar alguma coisa pra alguém. Aí você vai, né, falar assim, não, cara, eu tenho que mudar isso, eu sei que, né, não é uma coisa do dia pra noite, né, você não vai aprender isso em 3 meses, você não vai aprender isso num curso foda em São Paulo. Então, assim, é no dia a dia, na prática, também é falar que tá errado, é falar que existem maneiras melhores de serem feitas, é falar que, né, tem que ter outro modo para ser feito isso. Só que tudo isso, né, sem interferir na felicidade da pessoa que está ali trabalhando com você, né? Porque, querendo ou não, muita gente, a gente já viu isso no LinkedIn, todo dia alguém posta isso, né? A maioria das pessoas se demite por causa do chefe. Não tem jeito, porque, velho, você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, mas se seu chefe não for um bom chefe, cara, não te der insumo, não te acolher, cara, ele vai embora, e às vezes tá ganhando menos. Entendeu? Porque, velho, isso, o trabalho é a vida da pessoa. Você fica ali 8, 9 horas, às vezes 10, 12, dependendo do que você tá fazendo. Cara, se não tiver um chefe que te dê confiança, que, sabe, que te dê munição, que o cara te proteja, fraga, tipo, o cara que é seu suporte, velho, não vai rolar, não vai rolar. Você pode fazer N coisa, não vai rolar. E o cara começa a ficar desmotivado. E se o cara vai ficar desmotivado, velho, ele vai sair da empresa, entendeu? Ou então, às vezes, o cara vai, pelo menos, ficar aberto à proposta. Então, assim, isso já é um problema, porque quando a liderança é ruim, cara, já desanda. E o que eu tô falando, a maioria das empresas, as pessoas que crescem e ascendem a gerentes, coordenadores, não estão preparados. Cara, todo mundo aí assistindo vai falar, cara, eu tinha um chefe que era uma bosta, outro... Entendeu? E não adianta ter conhecimento, mesma coisa que a gente estava comentando. Quantos aqui não tiveram professores que eram fodas, mas não sabiam passar conhecimento, velho? Entendeu? Que não sabiam portar, não sabiam entender o que aluno tinha de dificuldade. Mesma coisa na empresa, velho. Mesmíssima coisa, sacou? Então, esse desafio é que é o foda mesmo, né? Trabalhar com pessoas é muito mais difícil, porque pessoas não são números, né, velho? Não é uma plataforma ali que você clica, ativa, desativa. Faz isso, não faz isso, né? Não é assim que as coisas funcionam, né, velho? É bem mais complexo. Cara, eu queria te perguntar outra coisa que é mais específica da questão de gestão de equipes voltadas para essa parte de mídia paga, que é, querendo ou não, isso aí já tá aí tem um tempo, mas tem pouca gente que realmente sabe fazer isso certo, até porque o mercado em geral, ele educa essas pessoas meio que errado, assim. Então, pô, subir uma campanha no Google, por exemplo, o cara acha que é jogar as palavras lá, botar pra rodar e acabou. E você, principalmente agora na Max Milhas, você tá numa empresa B2C, que você precisa crescer o volume disso, igual você falou, você precisa contratar mais pessoas. Eu queria entender como que é o desafio de você conseguir contrabalancear os seguintes 2 pontos, que é você ter que contratar mais pessoas para poder crescer o seu time num mercado que ele não é tão bem educado, então você tem que ensinar e treinar aquilo ali, mas ao mesmo tempo você tem que fazer aquilo ali dar resultado e não pode desandar. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma equipe que não é tão experiente ainda, que vai crescer, você precisa gerar resultado com aquilo. Como que você faz para conseguir contrabalancear? Porque você tem que dar confiança pro cara fazer, mas o cara não sabe fazer tão bem, só que na outra ponta você precisa entregar o resultado. Como que você balanceia essas 2 coisas lá? Cara, assim, a contratação em si já é difícil. Por mais que você tenha lá já pré-definido um perfil que tem que se encaixar em tal vaga e tal área, beleza. Mas assim, pessoas de performance em Belo Horizonte já é difícil você ter essas pessoas, né? Essas pessoas livres, elas não estão. Porque se tem uma pessoa de performance livre em Belo Horizonte, ela é ruim, velho. Porque o que tem de vaga aberta aí, né? O cara é ruim. E os que já estão trabalhando, velho, depende, assim. Tem alguns que estão em agência que tem uma visão muito simplista. Eu trabalhei em agência a vida inteira. Sim. Então, assim, eu já vi que as pessoas têm uma visão muito simplista, que é tipo assim, eu faço Google, gerou lead aquilo, acabou. Mas ela não sabe o contexto que aquilo ali tem na empresa, né? Tipo assim, o que aquilo ali gerou para a empresa no final das contas. Então, tem essa parte. Aí você tem a parte das skills que a pessoa tem que ter. Então, já é difícil também. Às vezes a pessoa não é tão analítica, ou a pessoa tem outro perfil comportamental, que é difícil também de bater. Começa já por aí.
Então, assim, a partir do momento que essa pessoa chega para entrevista, o que a gente, pelo menos o que a gente tenta fazer no Max Milhas eu primeiro, a gente tem a triagem, obviamente, né? Mas é quando chega na hora de entrevistar, eu entrevisto, eu jogo algumas situações, jogo algumas perguntas para a pessoa, tem um teste também, e para ver, né, como você... E não são testes práticos, assim, sei lá, se eu te dou dinheiro, quanto de lead isso vai dar, ou qualquer coisa assim. Mas é como que a pessoa pensa, né, o que ela vai fazer com aquilo, entendeu? Então, são testes muito mais de como a pessoa pensa do que teste técnico. O técnico, para mim, numa conversa eu sei se o cara manja ou não, né, porque como tem mais tempo que eu mexo com isso, é muito mais fácil para mim hoje em dia identificar o cara que tenta dar um migué ali, mas... Aí beleza, aí depois eu passo para entrevista com o meu time. Então, tipo, eu não falo nada sobre como foi a entrevista com essa pessoa, e essa pessoa vai ser entrevistada por todo o meu time. Então as pessoas vão falar assim, ó, eu tenho minha opinião, depois que essa entrevista acabar, nós vamos bater. Eu vou falar o que eu achei, vocês vão falar o que vocês acharam. Beleza? Beleza. Então, assim, às vezes o time pergunta outras coisas também que eu não vou lembrar na hora, e sei lá, coisas também de próprio time, né? Como ela se acha que encaixaria ali e tal. E depois a gente bate. Até para ver se vai ter fit com as outras pessoas, né? Porque não é ter fit comigo, não é ter fit com a empresa, com a cultura, com a equipe, com o marketing, com tudo. Então, assim, a partir desse momento a gente consegue já falar assim, não, essa pessoa, eu não botei fé por causa disso, outra pessoa botou fé por causa daquilo, e a gente tenta chegar, né, num patamar legal. Aí quando a pessoa começa a trabalhar, velho, por exemplo, hoje eu tenho muito júnior na minha equipe. Não acho isso ruim de maneira alguma. Porque, assim, no mercado que a gente tá, velho, tem uma galera que já tá viciada em coisa errada, sabe? Os caras já não têm uma visão, os caras são... Tem muita gente que tem uma visão muito equivocada de como que funciona o marketing em geral, porque tem muita pessoa que começa direto no marketing digital, mas o cara não sabe o que é publicidade, não sabe o que é marketing, não sabe o que é 4P, sabe? E acha que isso cai em desuso. Não é verdade, velho. Então, assim... quando essa pessoa entra, a gente tenta acolher, a gente faz um almoço com essa pessoa, para essa pessoa se sentir mais à vontade. Ela tem um onboarding de 2 dias na Max Milhas para entender como a empresa funciona. E depois desses 2 dias ela vai para a nossa equipe e a gente tenta acolher da melhor forma possível. E, assim, geralmente o que eu faço, essas pessoas novas sentam do meu lado. Para eu conseguir já passar uma visão, para ela se sentir que também vai aprender bastante. E tentar dar todo o suporte possível para essa pessoa. E assim, querendo ou não, velho, eu boto as fichas na pessoa, não é a pessoa que vai ter que dar o resultado. Depende muito mais de mim, que essa pessoa dê resultado, do que dela mesma. Porque se ela não tiver insumo, ela não vai crescer. Então ela precisa aprender. A pessoa só precisa estar disposta a querer aprender. Exatamente. O insumo que tem, quem tem que dar, quem tem que ir ali é você. Tem eu que sou coordenador, tem o André que é sênior, tem a Luciana que é pleno lá, então assim, e tem as outras meninas que são júnior, cara, vai aprender com todo mundo. Um júnior vai aprender com outro júnior e na minha ausência, sei lá, eu fui para São Paulo numa reunião, cara, tem outras pessoas que vão conseguir, né, dar conhecimento para essa pessoa, dar suporte para essa pessoa. E a gente já tem definido um modelo de o que a pessoa precisa aprender e executar de conhecimento, ter de conhecimento para ela poder subir na Max Milhas. Então ela já sabe o que ela tem que fazer. Então depende dela. Então, tipo assim, sei lá, eu não sou boa em analytics. Eu já contratei pessoas que não são boas em analytics e elas estão em performance. Porque, cara, ferramenta você senta e aprende. Você vai sentar na Max Milhas, na sua casa, sei lá onde for, e você vai aprender. Paga um curso ali do Udemy, sei lá, tem N cursos bons por aí, baratos, né? A empresa também fornece isso. Então, cara, ele vai sentar e aprender. Só que algumas decisões a pessoa não consegue ter, né? Não vai bater martelo em coisa grande, porque ela não tem nem suficiência para fazer isso. Então eu explico, né, qual é o racional, qual é a lógica de tudo, para ela conseguir saber se aquilo é uma proposta boa ou não, por exemplo. Isso, cara, entrando mais nesse ponto que eu acho bem interessante, é outro efeito desse mundo, dessa geração que a gente tá, principalmente com essa moda aí de growth hacking. O cara chega hoje, já chega querendo fazer o hackzinho ali da empresa, mas o cara não sabe nada de conceito de marketing, não sabe nem pra que serve. Se você virar pra ele e perguntar, cara, qual que é o conceito de marketing? Pra que serve? Como que é feito? Não, se como o cara, é que você estuda assim, o público? Se o cara começou em growth hacking, ele já começou errado. Porque assim, growth hacking, na verdade, isso aí surgiu a partir do momento que vários skills em várias ferramentas foram sendo desenvolvidas num outro tipo de mindset
que pra pessoa ter, ela tem que ter um mínimo de vivência ali pra ser, assim. Se o cara fala que é growth hack, mas não tem uma bagagem ali nas costas, velho, não dá, porque o cara tem que saber de mídia. De growth hack. O cara tem que saber um pouco de mídia, o cara tem que saber de SEO, de Web Analytics, de CRO, de e-mail, de automação, velho, não dá pra você começar a growth hack. A área pode chamar growth hack, não tem problema nenhum. Mas assim, você começar a growth é difícil. Você começa, na verdade, aprendendo primeiro, assim, o que é marketing, né, qual que é o contexto, para depois você entender quais são as ferramentas que você precisa para chegar lá e ser um cara bom. Se é Google, se é Facebook, se é tal, não sei. Mas o cara tem que, na verdade, eu começaria, por exemplo, por métricas. Porque você vai ter que medir tudo que você vai fazer, né? Então, começaria por aí. E o problema que eu vejo hoje é que tem muita pessoa que já começa assim, sabe? Já começa já enviesada, achando que, tipo assim, não, cara, eu sou foda em Google. Não, tudo bem você ser foda em Google. Mas no contexto de entregar resultado, sabe? O cara talvez não saiba nem que, sei lá, o cara gerou lead, o que aquilo ali veio depois? O que a equipe comercial fez? Qual que é o feedback sobre os leads que você gerou? Quanto que isso deu de receita bruta e receita líquida? Quanto que aquilo ali significa no mês da empresa? Quanto que a empresa está crescendo por causa daquilo? É difícil, cara. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas têm que estar muito abertas a aprender, e eu, como coordenador, tenho que estar muito aberto a lidar com pessoas diferentes, entendeu? Eu gosto, por exemplo, quando as pessoas chegam, né, voltando a esse assunto aí da contratação, saber o perfil da pessoa. Eu gosto do profiler, né, que é aquele de executor, planejador, lá. Eu acho que isso aí já dá para entender mais ou menos como as pessoas se portam. E eu sei qual é o meu. Então eu sei que, por exemplo, eu sou, nesse contexto, né, eu sou o perfil executor, que é o cara que gosta de chegar, fazer, não planeja tanto, mas chega, faz, entrega e assim, às vezes até o perfil é esse, né? Às vezes você até não conversa tanto com as pessoas porque você quer entregar e você acaba atropelando alguns processos que sei lá, montar um planejamento grande, montar uma visão maior daquilo. Então, se esse é o meu perfil, eu já começo com uma limitação. Porque se chegar um cara que é planejador na minha equipe, como que eu vou fazer? Entendeu? Eu tenho que conversar com o cara. Às vezes o cara é mais sistemático, velho. Então, assim, como que eu vou lidar? Entendeu? Então, assim, no geral, o que eu vejo, o que um bom líder precisa ter é ter uma visão, assim, saber ler pessoas e saber ler cenários. Porque se ele souber ler pessoas, ele vai falar assim, não, essa pessoa é assim, eu tenho que conversar com ela assim, porque ela vai entender assim e ficar confortável com isso. Até o feedback que eu vou dar. O feedback que você dá para um executor é tipo assim, cara, naquele dia, naquela hora, você fez isso com impacto tal, isso não foi bom. Eu quero que você melhore isso. E naquele dia e tal, né, em outro contexto, você fez isso, achei legal, quero que você continue fazendo isso. Pessoas de outro perfil você tem que explicar, olha, aqui na Max Milhas a gente gosta de fazer isso, aí você tem que contar a história porque o cara gosta desse tipo de tratativa. Então já começa por aí. E ler cenários, eu acho que para o gestor é fundamental para você saber assim, cara, o que aconteceu ali para esse cara ter tomado essa decisão? Porque se você falasse, cara, por que não deu resultado ontem? Você não adicionou nada, você só tá fudendo o cara, porque o cara vai ficar nervoso, velho. Sim. O cara vai ficar tipo assim, puta, não sei, vou ter que sentar e olhar, entendeu? E outra coisa é você chegar assim, ô gente, ó, eu tô vendo aqui que o resultado foi isso, isso e isso. A gente combinou isso, isso e isso. O que será que a gente não fez pra isso não ter acontecido? Eu vou olhar aqui, vocês olham aí, daqui a pouco a gente volta e fala, beleza? Beleza. Isso é outro contexto, velho. Então, tipo assim, você tem que deixar o cara à vontade o suficiente para ele poder saber se ele errou, se ele acertou. E ele mesmo já vai saber automaticamente, por exemplo, assim, não, eu poderia ter feito isso melhor. Entendeu? Porque ele vai se sentir muito mais à vontade de trabalhar com esse tipo de relação e falar, cara, mandei mal aqui. Entendeu? Porque numa empresa tradicional os caras falam, não, isso aí não pode acontecer não, velho. Se você continuar assim, você vai ser demitido. Pô, velho, que ânimo é esse que o cara vai ter depois pra voltar no outro dia pra trabalhar, sacou? Eu já fiz cagada também, inclusive não foi na primeira vez que eu trabalhei que, tipo assim, tinha um budget X e eu gastei 10% a mais. E a empresa ficou sem gerar lead 3 dias. Entendeu? Eu não fui demitido, não tive que pagar a diferença nem nada. Foi até com o Felipe aí das pessoas. Pô, cara,
tem que prestar mais atenção nisso, porque a empresa espera isso, se você fizer isso vai ser melhor, Eu entendi, cara, nunca mais passou R$1. Nunca mais passou R$1 na minha vida a mais. Porque eu aprendi do melhor jeito possível, entendeu? Agora, se eu tivesse me demitido, sabe, xingado, né, porque infelizmente ainda acontece isso em empresa e tal, velho, eu não seria um profissional melhor. E o cara que me deu feedback também não, né? Porque se for tão simplista, tipo, esse cara tá uma bosta e rodou, ninguém saiu melhor daquela ali, né? Todo mundo errou, na verdade, né? Cara, outra coisa que eu queria muito conversar com você sobre, até ouvi uma vez o cara da Empíricos falando, que tem o tipo do cara A, que é o cara muito bom, que é muito fácil você entender que você tem que manter ele ali e incentivar. Tem o tipo do cara C, que é o cara muito ruim, que você sabe que você tem que tirar ele do time ali, que não tá rendendo. E tem o cara B, que é o cara mais ou menos que fica lá, que esse que é o cara perigoso. Que se você se você quer um time bom que tá performando bem, e você deixa o cara B ali, que não tá nem pra mais e nem pra menos, aquilo ali pode afetar seu time de uma maneira muito negativa. E é o cara mais fácil de você deixar, porque se você não parar pra perceber, ele deixa lá, ele fica. Ele nem faz nada nem muito certo, não faz nada muito errado pra você ver e continua lá. Como é que você vê, como é que você trata isso no seu time, quando tem esse tipo de cara e quando não tá performando bem também, o que você faz lá? Na verdade, assim, eu acho, pelo menos, né, a minha visão é a seguinte, eu sempre tenho muitas, eu não vou chamar de feedback, mas assim, eu sempre tenho muitas conversas com a minha equipe, tanto individualmente como todo mundo junto. Então, assim, eu sempre estou em contato com as pessoas. Então, se você está conversando com as pessoas e tem realmente um interesse genuíno no que elas estão falando, você vai saber que momento que esse cara tá. Porque às vezes você tá num momento ruim, velho. Sabe? Às vezes você, sei lá, velho. Às vezes tá com uma coisa cagada na sua casa. Entendeu? É claro que o cara não vai performar bem, sacou, velho? Então, inclusive já teve caso lá, um analista meu falou, velho, isso já era de tarde, falou assim, velho, eu tenho que ir ali no Mater Dei que meu pai vai entrar em cirurgia, era uma coisa pequena. Eu perguntei assim, velho, por que você veio trabalhar? Você deve estar com a cabeça lá. Você não vai render 100%. Então, cara, vai lá e volta melhor, sacou? Vai lá e resolve o que você tem que resolver e volta. Assim, tem pessoas que você precisa estar mais perto. Mas, cara, se você for analisar, o quantos por cento da empresa tem de funcionários B? É muito difícil você ter só A. Você pode ter todo o dinheiro do planeta, velho, mas assim, você não vai ter só A. Sim. Então, assim, pessoas B, eu acho que é até o normal, né? Tipo assim, o que não pode ter é pessoa tóxica. Aí é diferente. Pessoa que contamina o ambiente, não só o do time, mas como do marketing e tudo mais. Porque isso realmente acaba fudendo todo mundo, né? Mas pessoas B, cara, eu acho que é normal. Só que o que você tem que ter, eu acho que é, sabe, conversas genuínas com a pessoa. Tipo assim, cara, você querer saber da pessoa. Tipo, sei lá, eu aprendi isso lendo aquele livro Mais Velho que a Serra, que é o Como Fazer Amigos, né? E influenciar pessoas. Você tem que ter, sabe, você tem que ter isso de uma empatia muito grande com o que o cara tá falando, porque você tem que ter interesse real no que ele tá falando, velho, porque, querendo ou não, o ser humano sabe quando o outro cara não tá nem aí pra você consegue pegar na conversa aí, sabe, quando o cara fala alguma coisa só por falar, então, como é que tá seu dia? Cara, mas tipo assim, uma coisa é eu saber, por exemplo, lá um André que trabalha comigo, eu sei que ele gosta de bicicleta, eu sei que ele gosta de churrasco, eu sei que ele é um cara que tem energia muito alta, eu sei que ele casou, eu sei que ele tem, sabe, o planejamento de futuro dele. Eu sei mais ou menos onde esse cara aí já vai chegar. E eu sei que eu tenho que fazer com ele. Então, assim, eu tenho que preparar ele, que no caso é sênior, para sentar onde eu estou hoje. E não tem problema nenhum eu treinar ele para ser o coordenador, porque eu estou me treinando para ser gerente. Então, assim, você não pode ter medo disso, sabe? Você não pode ter medo de ter um cara muito bom que vai te engolir, nem ter um cara muito ruim que, sabe, que talvez vai quebrar suas pernas. Assim, na hora da contratação, velho, se você já contratou um cara ruim por contratar porque você precisava, você já foi burro, né? Porque, assim, ele vai jogar o clima todo pra baixo, ele vai estourar a cultura da empresa, sabe? Então não dá, velho. Eu prefiro não ter ninguém, terceirizar, do que contratar esse tipo de pessoa, né? Então, pessoas que são C, realmente eu acho que você tem que eliminar, porque primeiro é um ganho para a pessoa, porque tipo, cara, se a pessoa não tá feliz, não tá rendendo, você já deu feedback, você já fez tudo que você podia fazer pela pessoa e ela ainda continua assim, fala, cara, eu tentei, não sei qual é o contexto que você tá, porque a gente já tentou dar insumo suficiente para você mudar, não vimos essa mudança, então assim, acreditamos que, né, aqui não é o seu lugar, velho.
E o cara pode ir para a empresa logo depois, cara, e destruir de dar resultado. Nada impede isso, sabe? Às vezes, cara, ali não era pra pessoa. E não tem que ficar se apegando a isso, não, sabe? E isso acaba chegando a outra questão que é o pior, que é o ego. O ego na empresa, velho, destrói tudo. E é muito fácil você ver isso, por exemplo, quando você lida com um designer. Porque o designer acha que ele é o dono do que ele está fazendo, mas ele está fazendo aquilo para a empresa. Aquilo é a empresa. Se o cara faz uma landing page, uma arte, sei lá, para Maxmillians, ele está fazendo aquilo em nome de 360 pessoas que trabalham na Maxmillians. Ele que desenhou. Entendeu? E se eu estou dando resultado para a empresa, não é meu. É da empresa. É para todo mundo aqui, para a gente crescer e tudo mais. Só que existem pessoas que são muito apegadas. E o ego, tipo, você não pode falar nada com a pessoa que fica bolada com o que você faz. Cara, isso destrói, velho. Isso destrói a empresa toda. Porque, assim, se eu achar, por exemplo, que tem um cara que vai me engolir, que eu vou ser demitido porque o cara é melhor que eu vou começar, assim, né? Se eu fosse um cara muito ruim, eu ia começar a quebrar as pernas do cara para ele não crescer. Porque tem gente que tem uma insegurança muito grande, tipo assim, não, cara, esse cara não pode subir não, porque senão ele vai me fuder, ele é melhor que eu e tal. Na verdade não é isso, cara, né, sabe? Esse tipo de ego, tipo assim, de não falar quem deu o resultado, de não entregar o resultado para as pessoas, de não aplaudir a pessoa, não falar que aquilo ali foi bem, não dar o destaque necessário para a pessoa, isso é foda, cara, porque é simplesmente uma questão de ego, entendeu? Porque, cara, todo mundo ali tá trabalhando no ambiente para dar resultado. Ninguém é dono só de uma coisa, aquilo é todo mundo junto, é muito esforço, muitas horas, muita pessoa para chegar ali. Se tiver ego envolvido, velho, não dá, porque aí as pessoas saem, as pessoas falam mal, aí você entra no Love Mondays, o cara destruiu a empresa, jogou ela lá para baixo. E as outras pessoas estão vendo aquilo, aí começa a influenciar, fala, pô, velho, não vou trabalhar na Maxmillians, porque lá, ó, eu vi o cara que falou que é assim, assim, tal, tal. Cara, e já começa a ficar uma situação muito, eu acho que até triste pra empresa, né, porque não vai crescer, não vai prosperar, sabe? E se isso tiver na liderança, pior ainda, porque aí nenhum analista cresce, porque o cara não vai deixar. Cara, eu queria conversar com você também de questão de rotina de time. Você falou que você tem um acompanhamento de perto, que vocês têm treinamentos lá. Como que funciona essa rotina do time da Maxmillians lá? Assim, falando bem como é mesmo. A gente tem reuniões segundas-feiras sobre o resultado geral da semana, né, anterior, que a gente vê os próximos passos, analisa, né, aí senta lá na frente dos dashboards, vê tudo, vê como as coisas estão acontecendo. A gente define os próximos passos ali da semana, vê o que a gente precisa fazer, tipo, se tem alguma coisa que o produto precisa fazer pra gente, né, se tem alguma coisa no backlog, como que tá aquilo, e a gente tem as definições de verba, né, análise de resultado, e a gente vai tocando isso durante a semana. Fora isso, eu sempre converso no Slack com as pessoas, quando elas não estão perto, se elas estiver perto, eu sempre estou conversando também. A gente tem essas dia contra dia, né? De manhã a gente olha o resultado do dia anterior, vê o que influenciou ou não, se bateu ou não, né? Porque a gente tem meta, se bateu ou não, o que aconteceu, o que estava bom, o que não estava. Meta diária que compõe a mensal, que compõe a anual. E se a gente bater meta, a gente tem, né, a nossa gratificação. Então, assim, o que a gente faz lá é analisar isso todo dia. E como é muito volátil, o mercado é muito volátil, principalmente o de milhas, tem dia que a gente investe um caminhão de dinheiro, no outro a gente não investe tanto. Então a gente precisa acelerar e frear toda hora. Nossa taxa de conversão oscila muito, dia contra dia. Então a gente tem essas definições de onde que vai esse dinheiro, como que está o dinheiro, se alguém achou que ia precisar do dinheiro e não está precisando mais, quem vai pegar esse dinheiro para ser realocado, e que pé que está as negociações que a gente tem, o que mais que a gente pode fazer para trazer novos usuários, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa de muito novos usuários para continuar crescendo nesse ritmo. E como está a entrega geral de receita sobre aquilo, né? A equipe de performance tem total visão sobre a receita financeira da empresa. E então, assim, a gente tem esse tipo de acompanhamento. O meu tipo de liderança é informal. Então, eu não sou tão, sabe, todo dia fazer uma coisa certa, assim. Eu prefiro mais conversar com as pessoas e pará-las em alguns momentos e algumas conversas para entender como está acontecendo. Eu acho que, para mim, no meu estilo, funciona. Mas tem outras pessoas que têm reuniões com todo mundo todo dia e tal, e se funciona também, né? Beleza. Então a gente sempre está acompanhando dessa forma. E tem os feedbacks que a gente dá
que a gente chama one-to-one, né, que a gente sempre conversa ali diretamente com a pessoa no momento, e tem os feedbacks da própria empresa que já são marcados para que é o que o RH ajuda e acompanha a gente a ver a evolução das pessoas e as tratativas. Entendeu? Legal. Então, cara, pra gente finalizar aí, eu queria que você deixasse os 3 maiores aprendizados da trajetória do Felipe. Cara, o autoconhecimento, como eu falei, é o primeiro, com certeza, porque se você não souber o que é bom, o que é ruim, sabe, como que você vai lidar com as situações, eu acho que isso aí já é o maior aprendizado de qualquer pessoa, não é nem só como coordenador, mas qualquer pessoa. Saber ler pessoas e saber ler o cenário são as outras duas, porque você tem que entender tanto o lado da empresa quanto o lado humano. Então, se você saber ler pessoas, você sabe se a pessoa está num dia bom ou ruim, você sabe se aquilo ali vai perdurar ou não, se essa pessoa está performando ou não. E saber ler os contextos é para saber, tipo assim, se as decisões que a gente tomou estavam certas ou não ali, naquele momento, com o insumo que a gente tinha, e como que a gente vai pensar isso para o futuro. Então, acho que se você souber seus limites, o que é bom, o que é ruim, se você souber enxergar isso nas outras pessoas, e você saber qual é o contexto que aquilo ali está acontecendo, eu acho que você já consegue ser, assim, minimamente bom para lidar com pessoas e gerenciá-las. Entendeu? Então, cara, te agradecer demais. Valeu demais, papo cara. Foda sobre gestão e liderança. Galera, se você ainda não se inscreveu no canal e não gostou desse vídeo, é porque você é um vacilão. Porque você assistiu o conteúdo inteiro até aqui e não serviu para dar um like no vídeo, para se inscrever no canal, então faz isso agora. Tem meta para bater de like, tá? Tem meta para bater, meta diária, que vira semanal, que vira mensal. Vira tudo. Então, pessoal, esse foi mais um Hacker Talks. Espero que vocês tenham gostado. Esse monstro aqui da Max Milhas. E a gente solta uma entrevista foda dessa toda segunda-feira. E até o próximo Hacker Talks, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, e até galera. a próxima.